E aí, pessoal, hoje é dia de Grêmio. 18h30 tem Grêmio e Bragantino. E nós vamos falar a partir de agora das escalações possíveis, da torcida e de um avanço na tabela bem possível para o Tricolor. Vamos falar? Hoje é dia de Grêmio e tem jornada aqui no canal do CCD. Eu vou falar nisso também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Estou gravando esse vídeo perto das 11h30 da manhã, já estou arrumando o equipamento para ir para a arena. Às 15h30 aqui no canal, porque Grêmio é aqui no canal, nós vamos ter a jornada. Eu, Eduardo Picão, Fontes, Lucas Fontes no primeiro momento, multicâmeras. Depois entra para narrar Paulo Brito. O Paulinho, o Britinho, vai narrar o jogo. Nos deu sorte na final do Gauchão e vai nos dar sorte hoje também. O Grêmio pode avançar na tabela. O Grêmio pode encostar nos líderes. O líder hoje é o time do Cruzeiro. Hoje, que eu digo agora, antes da rodada, é o Cruzeiro com 9 pontos. O Grêmio pode, inclusive, chegar a 9 pontos. O que indica isso. Cruzeiro ontem, mais uma vez, fez um bom jogo, venceu o Santos. E o Grêmio tem que ficar lá em cima. Lembrando que o Cruzeiro é o adversário do Grêmio na Copa do Brasil. Mas isso é só no dia 17, ou seja, daqui a 10 dias. Eu quero colocar para vocês aqui a ideia de escalações, tá? Porque eu tenho aqui, através das nossas informações, a escalação do Grêmio. Mas eu quero colocar também o adversário que vem aqui, o adversário do técnico Pedro Caixinha. Bragantino tem 2 desfalques, não joga o Cleiton, não joga o Aderlan, foram expulsos naquele jogo conturbado, o jogo contra o Cruzeiro. O Lucão deve ser o goleiro, né? Essa é a informação que a gente tem, e o Hurtado deve ser o lateral direito, o Andrés Hurtado. Então, a provável escalação do Pedro Caixinha, com jogadores inclusive conhecidos da gente aqui. O Lucão é o goleiro, o Hurtado é o lateral, o Eduardo Santos, Natan e o Juninho Capixaba. Não precisa explicar muito, jogou aqui no Grêmio, foi contratado pelo Grêmio, inclusive por Alberto Guerra. Então, Juninho Capixaba. O volante, primeiro volante é Matheus Fernandes, conhecido também, Lucas Evangelista e o Bruninho. Aí o Elinho, aquele que era do São Paulo, o Sorriso, que era do Juventude, que o Grêmio tentou e não conseguiu, inclusive perdendo a disputa pro próprio Bragantino, claro, o Grêmio na segunda divisão naquele momento. E na frente, ou joga o Alejandro, ou joga Eduardo Sacha, ex-jogador do Internacional, envolvido na polêmica da dança da valsa, que deve ficar no banco, mas talvez participe do time. Ou seja, é um time de bons jogadores, é um time jovem, mas não tem nenhuma grande estrela, não tem nada tão fora da nossa realidade aqui. O Grêmio tem que chegar, esse é o adversário que tem que chegar em Porto Alegre e vencer. O Grêmio precisa hoje vencer a partida, tá? A gente tem uma expectativa perto de 20 mil torcedores, é baixa a expectativa. O tempo deu uma melhorada em Porto Alegre. A informação é que não vai chover na hora do jogo. Então se organize para ir para o estádio. O Grêmio precisa da torcida. Hoje é um dia pontual para o Grêmio precisa da torcida. O Grêmio precisa ter isso muito claro. O Grêmio precisa dessa torcida. E isso é muito importante para o Grêmio. Muito importante. Importante mesmo. O Grêmio precisa da torcida, precisa desse apoio e a gente espera que tenha. O que se fala de escalação no Grêmio, tá? Tem a discussão lá sobre o Fábio, se ele machucou ou não. Então tem algumas dúvidas que eu vou colocar aqui. O Grando confirmado. Aí seria Fábio. Se confirmar a informação do Diego Torbes, joga o Tomás Luciano. Teria o Fábio sofrido uma lesão de tornozelo ali, Eu acho que vai o Fábio, tá? Porque o Grêmio não quis divulgar a lista, o Grêmio tá fazendo suspense, então eu acho que vai Fábio. Bruno Alves, Bruno Vini e Reinaldo, com o Diogo Barbosa sendo opção. O Reinaldo participou do jogo treino, tá recuperado. Então, deve ir Reinaldo. Lucas Silva abre o meio campo, essa é uma discussão que eu acho que tá decidida. E aí a segunda dúvida, ou o Milan ou o PP. Segundo a informação que eu tenho, o PP sentiu muito o jogo treino.
E talvez ele não consiga começar. Mas tá todo mundo falando isso. Então eu tô pegando basicamente o que todo mundo tá dizendo, e todo mundo tá dizendo que joga o PP. Inclusive com possibilidade do Carbajo pro banco. Ele que treinou normalmente ontem. Então seria Lucas Silva e PP. A minha discussão é um pouquinho diferente. Eu acho que tem aí alguma dificuldade aí pro PP e que vai o Milan. Mas aqui é só uma coisa minha. A informação de praticamente todos da imprensa e dá conta de PP começando e, como eu disse, possibilidade do Carbajo não confirmada ainda. Não jogar, né? Começar no banco de reservas. Bitelo aberto pela direita, Cristaldo centralizado, Vina pela esquerda, Luizito Soares na frente. Esse quarteto que tem jogado todas as partidas e que é a esperança do Grêmio de render mais, de ter oportunidade, de vencer o jogo, de criar chances e toda a expectativa aí para Luizito Soares. Toda a expectativa para que ele comece, ele faça um gol, ele comece o seu... eu acredito que ele vai fazer muitos gols no Brasileiro ainda e que ele comece agora na quarta partida fazendo, para mim, importantíssimo nos outros jogos. Importantíssimo. É sempre importante colocar uma das discussões originais de Luiz Soares é que ele não teria condição de jogar todos os jogos. O Luiz Soares é um dos que mais atuou com a camisa do Grêmio nesse primeiro momento, né? A gente tem aí já o Kahneman, que também está jogando bastante, que teve a primeira suspensão, por isso o Bruno Vini e o Bruno Alves jogam, mas o Soares está aí, né? O Soares está aí, jogando, atuando, estando junto com o grupo, mostrando, contribuindo, e hoje também por isso o torcedor tem que comparecer num número muito maior do que esses 20 mil que estão sendo sugeridos, muito maior. Temos que ter sempre em Porto Alegre, e é preciso dizer que o Grêmio estreia em Porto Alegre hoje, porque a primeira partida que foi em casa, entre aspas, foi lá no Jacone. Então agora é estreia em casa, tem que jogar, e o Grêmio precisa demais da sua torcida. A torcida é a diferença de um campeonato como esse. A torcida é a diferença. Eu não tenho nenhuma dúvida. A torcida é a diferença. E o Grêmio, de alguma maneira, ele vai ser muito mais forte com o torcedor junto, com o torcedor abraçado e fazendo ponto a ponto dentro dessa dificuldade a relação um pouco melhor. Então eu acredito muito nisso, acho que as coisas podem funcionar e, sinceramente, tudo aqui vai funcionar apenas quando torcedor e time estiverem muito juntos. E eu torço muito para que hoje a gente tenha aí 30 mil mais uma vez, vamos ver se o tempo melhora aí a relação das pessoas e o Grêmio vai para uma vitória, para se aproximar dos líderes e para, de uma forma definitiva, acabar com qualquer tipo de polêmica interna. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.